Amém. Vamos lá. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 11. Gênesis 6, 11 fala assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá de betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 135 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo o ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos mais uma vez na sua presença. Nosso pedido, Deus, agora é que o Senhor venha, Deus, e fale conosco através da sua santa palavra, que o Senhor ministre nos nossos corações, que a graça do Senhor esteja sobre nós, os nossos ouvidos atentos, o nosso coração aberto àquilo que o Senhor deseja ministrar sobre nós hoje. Nós te agradecemos, Jesus, pela sua presença, te agradecemos pelo Espírito que já derramou sobre nós nesse lugar. Te agradecemos, Deus, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer aqui. Cremos, Deus, no seu poder e na sua manifestação no meio de nós. Vem, Deus, sobre nós, fala conosco, enche os nossos corações, Deus. Esse é o nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza, irmãos, que principalmente você que é da época da escola dominical, você já escutou muitas vezes a história da Arca de Noé, não é? É a história do homem que Deus comissionou para construir uma arca, porque haveria um grande dilúvio na terra, haveria uma grande tempestade e, consequentemente, um grande dilúvio, e isso destruiria toda a terra, e Deus levantou esse homem para construir uma arca, proteger não só a ele, a família dele, e os animais, um casal de cada tipo de animal. É uma história fascinante, intrigante, verdadeira, não é uma coisa que a gente lê na Escritura, que está no sentido figurado, ou que é figurativo, mas é verdade. É uma história que percorreu outras culturas. Então, por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar das histórias de Gilgamesh, que é, né, um rei babilônico, e é a visão, a história de Noé, contada de uma perspectiva babilônica, né, através das histórias de Gilgamesh. Então, é uma história cheia de coisas que o Senhor fez e deseja derramar sobre as nossas vidas. E a nossa proposta hoje é, olhando para a história e para a vida de Noé, fazer paralelos a respeito da igreja e da nossa conduta como indivíduos. Olhando para aquilo que o Senhor fez através da vida desse homem, a gente vai o tempo todo aqui construindo paralelos entre Noé e nós, de modo que o Senhor possa edificar a nossa vida hoje. Amém? Amém. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse hoje, e que a gente olhasse em cima desse texto, é a respeito da condição humana, aqui no texto de Gênesis. Se a gente volta no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver o período, o momento em que o homem comete o pecado no Éden, o momento que ele come, lá do homem e mulher
comem do fruto proibido, são expulsos do jardim, e ali a gente tem toda a problemática do pecado do homem. Após isso, no capítulo 4 de Gênesis, e dali para frente, a gente começa a perceber o quanto o homem, o quanto a inclinação ao pecado por parte do homem cresce, e ela cresce de modo exponencial, ela cresce muito rápido, a inclinação do homem para o pecado. Então, no capítulo 4 de Gênesis, nós já vemos, por exemplo, a história de Caim e Abel. Caim mata o seu irmão Abel, é o primeiro homicídio. Caim mata Abel, movido por ira e por inveja. Ainda no capítulo 4, agora no verso 23 de Gênesis 4, nós vamos ler sobre Lameque, que é um descendente de Caim, e ele dizendo, olha, eu matei 2 homens. Gênesis 4, 23, Lameque vai falar, eu matei 2 homens, e quando você olha ali o contexto, parece que os assassinatos, na verdade, que Lameque cometeu, não foram movidos por uma defesa, ele não estava se defendendo, foram motivos fúteis ali, em Gênesis 4, 23, alguém me pisou, alguém me deu um empurrão, e eu fui lá e matei. Então, você começa a ver a degeneração humana, de modo que quando a gente chega no capítulo 6, isso é extremamente intenso, muito intenso no capítulo 6. E no verso 5 do capítulo 6, capítulo que nós lemos, nós vamos ler o seguinte, Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então, você percebe que Deus olha para a terra e ele viu 2 coisas nesse texto, Gênesis 6, 5. Ele vê tanto aquilo que é aparente, tudo aquilo que está acontecendo, aquilo que os homens estão praticando com as suas mãos. Então ele consegue olhar e perceber a ação maldosa dos homens, só que o texto diz, e ele viu também, que todo o desígnio do coração dos homens era continuamente mal. Porque Deus consegue olhar e perceber aquilo que nós não vemos, que é apenas aparente. Vale a gente lembrar de 1 Samuel, capítulo 16, quando o Senhor, capítulo 16, verso 7, quando Samuel está na casa de Jessé e ele vai ungir o novo rei, está ali para ungir o novo rei, o Senhor já havia escolhido Davi, mas antes de apresentarem Davi, apresenta os irmãos mais velhos dele, homens grandes, fortes, prontos para a batalha. Isso chama a atenção de Samuel e Deus diz, olha, não julgue assim, eu julgo o coração, eu enxergo o que você não enxerga. Então, o que está acontecendo aqui em Gênesis, é que o Senhor não está vendo apenas e tão somente as práticas do homem, aquilo que o homem está fazendo de maldade, ele também está lendo as intenções do coração e está vendo que pior muitas vezes do que as práticas do homem são as intenções que ele guarda no coração, é as coisas que ele ainda não concebeu como prática, aquilo que ainda está escondido dentro dele. E da mesma maneira, como nos tempos de Noé, quando nós olhamos para a degradação dos nossos dias, agora, quando nós olhamos para a degradação dos nossos dias, nós conseguimos apenas e tão somente fazer uma leitura daquilo que é praticado, daquilo que é mostrado, mas nós não temos condição nenhuma de fazer uma análise dos corações. A gente tem condição de fazer, eu tenho condição de fazer uma análise do meu coração, daquilo que está dentro de mim. Mas quando a gente olha a nossa geração, o nosso tempo, as coisas que estão acontecendo, a profundidade da degradação humana dos nossos dias, nós temos que lembrar que tudo que nós estamos vendo é apenas a ponta de um iceberg. Por quê? Porque nós temos condição apenas de ver o que está acontecendo. E Deus, além de ver o que está acontecendo, Ele tem a visão ampla e aberta a respeito daquilo que está guardado no interior do homem, daquilo que está lá dentro e que está envolto em maldade dentro do coração humano. Mas, com certeza, você consegue olhar para os nossos dias e você consegue ver que a crise dos nossos dias, ela é uma crise intensamente moral.
Essa é a crise não só do Brasil, essa é uma crise do Ocidente. É uma crise moral. Você consegue olhar e você consegue perceber violência, inveja, imoralidade, corrupção, sede por poder, avareza, vãs filosofias, uma vida fundamentada em aparências. Quantas outras coisas você não consegue ver? Agora imagina quantas outras coisas Deus não consegue ver. Porque como eu disse, Ele enxerga o que está no coração. E a gente não faz esforço para enxergar um monte de coisas que estão ao nosso redor, que estão no nosso cotidiano. E se a gente se acostumar com essas coisas e pensar que elas são normais, então nós temos um problema. Como eu me lembrei pela manhã, eu vi uma reportagem essa semana de uma mulher nos Estados Unidos, e isso é para você ver o nível da degeneração ou da desconstrução do ser humano. É uma questão de identidade e a profundidade do quanto o homem está perdido. Uma mulher nos Estados Unidos que ela se sente um pônei. É isso, ela é um pônei. Entendeu? Ela vai para o Aras, ela põe roupa, ela é um pônei. E aí você olha aquilo e você fala assim, não, você está curtindo mesmo. Não, estou falando a verdade. Ela é um pônei. E aí você olha o buraco que nós estamos. O quão destruído está a nossa identidade. Ou o quão profunda está a maldade e o egoísmo humano. Uma outra notícia mostra que um homem, também nos Estados Unidos, começou a ter um relacionamento extraconjugal. Um homem casado, obviamente, com 2 filhas bem pequenas, começou a ter um relacionamento extraconjugal e começou a achar que a vida familiar dele estava muito complicada, era muito difícil aquilo. Ele não estava satisfeito e ele estava feliz nesse relacionamento extraconjugal. Pois bem, então ele decidiu viver esse relacionamento extraconjugal. Mas antes disso ele matou a mulher e as 2 filhas. Então, e essa é uma notícia, como eu disse, a gente não faz esforço para ver a profundidade e o quão intensa está a degeneração e a degradação humana. De modo que quando a gente volta para o texto de Gênesis, quando a gente vai lá de novo, agora Gênesis 6, capítulo 6, verso 6, no verso 5 o Senhor viu 2 coisas. Ele viu o que o homem fazia e ele viu a maldade no interior do homem. Verso 6, agora do mesmo capítulo, vai dizer que Deus, vendo isso, se arrependeu de ter criado o homem. Se arrependeu de ter feito o homem. E esse é um texto que parece complicado, porque em Números 23, 19, nós vamos ler aquele texto famoso que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então é complicado você olhar e falar, então como que aqui em Gênesis 6:6 está dizendo que Deus se arrependeu? Porque isso é uma clara aplicação de um conceito que é quando você dá a Deus sentimentos e emoções humanas. É óbvio que Deus não estava arrependido por ter cometido um erro, como um de nós que é humano, que comete um erro e que vê que aquilo está de fato errado, não, vacilei, e aí você precisa se arrepender. Não, o que foi traduzido aqui em Gênesis 6:6, como Deus tendo se arrependido de ter feito o homem, é que Deus ele olha para a criação, ele vê o ápice da sua criação, que é o homem, aquele que foi feito à sua imagem e semelhança, e ele tem plena consciência de que o indivíduo homem, de que o homem está cumprindo algo para o qual ele não foi criado. Então Deus, diante dessa realidade, ele sente profunda tristeza, de modo a olhar que o homem não está cumprindo a função de ser imagem dele, mas ele está fazendo aquilo que é completamente oposto a ele. Esse era o sentimento de Deus, traduzido aqui como ele se arrependeu de ter criado o homem. Mas ele olha e vê aquilo e fala, não foi para isso. Não é isso que o homem deveria ser. Ele foi criado à minha imagem e à minha semelhança.
E da mesma maneira, quando nós olhamos para os nossos dias, conscientes, com os olhos abertos pela verdade do Evangelho, e quando nós vemos algumas coisas acontecendo, nós dizemos, meu Deus, não é para isso que o homem foi feito. Não é dessa maneira que o homem tem que viver, porque isso não glorifica o nome do Senhor. Agora, a grande questão é que isso não pode gerar em nós um certo sentimento de que não tem como então mais as coisas serem resolvidas, ou desistir de tudo que está acontecendo, uma vez que nós temos um remédio, que é o sangue de Jesus derramado sobre nós. Todo homem, não importa o buraco profundo de pecado que ele se encontre, se um dia ele encontrar Jesus e os olhos dele forem abertos pela verdade do Evangelho, o sangue de Jesus é sobre esse indivíduo e ele é inteiramente restaurado. Amém? Mas a gente consegue olhar para a nossa geração da mesma forma como Deus olhava aqui e enxergar a profundidade e o quão caóticas estão as coisas. Ou é só eu? Você também enxerga isso? Amém? Agora, se em primeiro lugar Deus olhou no capítulo 6 e viu intenso pecado, intensa destruição humana, no verso 8 de Gênesis 6, a gente tem o jogo virando. Porque agora o escritor vai colocar porém, ou seja, uma conjunção adversativa, diante de tudo que estava acontecendo, mas, porém, o Senhor olhou e viu outra coisa. No verso 8 ele vai dizer, porém, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. E isso é fantástico. Porque o próprio texto está nos mostrando, Noé não era um homem perfeito. Porque graça aqui é graça, é o favor imerecido dado a alguém. É algo que não se merece, apenas se recebe de Deus. E é isso que está dizendo a respeito de Noé. Deus viu, Noé não era um homem perfeito, mas certamente era um homem cheio de temor de Deus. Que abriu os olhos e que Deus olhou e viu, e o nome Noé significa descanso. Então, em meio a toda aquela bagunça, os olhos de Deus puderam descansar sobre Noé. E o verso 9 vai nos dizer, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, em meio a toda aquela degeneração, Deus viu um homem em guerra, em profunda guerra. Como assim, um homem em guerra? Qualquer homem, qualquer indivíduo que mantém uma postura de ser justo em meio a uma geração injusta, de ser íntegro em meio a um povo corrompido, de andar com Deus em meio a um povo que se afasta de Deus, esse é um homem necessariamente em guerra. Obviamente, nós não estamos falando de uma guerra literal. A mesma guerra de Noé é a nossa guerra. E não é uma briga, não é uma luta literal. Nós não queremos enforcar, matar ninguém. A briga não é literal, como o próprio apóstolo Paulo fala aos Efésios, no capítulo 6. A nossa luta não é contra carne ou contra sangue, mas contra principados e potestades. Deus olhou e enxergou um homem lutando, um homem em guerra, alguém que se mantinha justo, fiel, íntegro em meio àquela geração. E essa é a luta de todos nós que tivemos os olhos abertos pelo Evangelho. De todos nós que temos a revelação de Jesus, nós lutamos e nós somos inteiramente inimigos de todo pensamento, de todo procedimento, de toda palavra, de todo modo de vida que se opõe à revelação de Jesus Cristo. Nós somos inimigos disso tudo. Todas essas coisas, toda palavra, todo modo de vida, todo procedimento, tudo o que é contrário à pessoa de Jesus, tudo o que não é favorável à revelação de Jesus, é o que no Novo Testamento nós vamos escutar ser chamado de mundo. E esse é o pensamento ali, essa é a palavra usada ali, mundo. Todo pensamento, toda forma, todo entendimento contrário à pessoa de Jesus Cristo, que se opõe à sã doutrina do Senhor. E nós somos, em vários textos da Bíblia, em vários deles, instruídos
a não nos curvarmos a esse mundo, ou a não termos nenhuma, em momento algum, a concordarmos com algo que o mundo está propondo ser verdade, mas sempre usarmos o filtro da sã doutrina, para a gente conseguir julgar as coisas pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, e manter a nossa fé coerente. Era isso que Noé fazia. Certamente, vendo toda aquela degeneração, aquele homem ensinava os filhos diferente, tratava a esposa diferente, fazia as coisas, os seus negócios de forma diferente. Ele era um homem que agia de forma diferente em meio a uma geração caída. E a gente pode analisar vários textos. Eu quero deixar 3 textos como exemplo a respeito dessa nossa relação com o mundo. Romanos 12:2, texto bem conhecido, vai dizer: e não vos conformeis com este século, ou em outras versões, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4. Tiago 4:4 vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, constitua-se inimigo. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, pois, inimigo de Deus. Tiago está colocando que não tem como você concordar, endossar, abraçar a visão do mundo e mesmo assim continuar amigo de Deus. É impossível. Então, se a visão do mundo, se uma visão destruída das coisas está sendo colocada como certo, nós precisamos, na nossa guerra, nos posicionar e viver uma vida completamente oposta, completamente na contramão. Isso é muito usado, esse termo, na contramão do que o mundo está dizendo, remando contra a forte correnteza, porque nós não seremos amigos de doutrinas, pensamentos que vão contra a revelação de Jesus, todo espírito que vai contra a revelação de Jesus. Não, nós nos mantemos fiéis à revelação que temos do Cristo. Amém? Depois, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então nós temos inúmeros textos dizendo isso, vários textos dizendo a mesma coisa. Então, em primeiro lugar, Deus olhou e viu intensa destruição, degeneração, intenso pecado. Da mesma forma, Deus continua olhando e ainda Ele vê. Nós também temos essa consciência. Nós também vemos o quão profundo está a degeneração humana. E o primeiro nível de guerra, meus queridos, é dentro de nós, contra as nossas próprias inclinações. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. É isso que nós lemos em Gálatas. Esse é o primeiro nível de batalha, é dentro de nós mesmos. Amém? Em segundo lugar, Deus encontrou um homem em guerra. Deus encontrou Noé, um homem mantendo uma postura completamente diferente do povo daquela época. Agora, em terceiro lugar, o que Deus fez? Deus viu um povo destruído pelo pecado. Deus encontra um cara lutando contra aquilo. O que ele faz agora? Ele dá para esse homem um serviço, um trabalho. Foi o que nós lemos no capítulo 6. Ele vai encontrar Noé, vai se revelar a Noé e vai dizer: você vai fazer uma arca. Você vai fazer assim, assim, assim. Tantos metros de comprimento, tantos andares, largura, altura, você vai fazer desse jeitinho aqui, vai proteger toda a sua família, vai proteger, os animais vão estar contigo, você vai construir uma estrutura, Noé. Uma estrutura que, no meio de toda a destruição que virá, essa estrutura vai conduzir você, a sua família, aqueles que não podem se proteger na figura dos animais, e vai conduzir todos vocês até o lugar novo e até uma nova perspectiva que eu tenho para vocês.
Então Deus encontrou esse homem em guerra e deu para esse homem serviço, trabalho. Agora vamos lá. Quantos foram encontrados pelo Senhor Jesus? Quantos têm os olhos abertos pelo Evangelho? Lá atrás, quando Jesus veio, cumpriu a obra dele, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ele aparece àqueles discípulos e vai falar o que para eles? Agora, vocês me viram, vocês se relacionaram comigo, vocês entenderam o Evangelho, vocês sabem as palavras, vocês vão pelo mundo pregar o Evangelho, anunciar a boa obra. Vocês vão construir uma estrutura chamada igreja, não um prédio, uma comunidade de gente, seguidor de Jesus. Essa comunidade vai ser proteção para vocês, até que eu venha e leve vocês a outro destino. Nós somos como Noé, trabalhadores. É por isso que você é tão importante. Porque você, assim como Noé, tem serviço, trabalho. O que nós estamos fazendo aqui nesse lugar? Trabalhando, edificando, construindo a igreja de Jesus. Um povo que se reúne em nome de Jesus. Um lugar onde a sã doutrina do Senhor é guardada. Um lugar, e nós vamos caminhando, até que um dia Ele venha. Até que um dia Ele nos resgate. Nós estamos aqui construindo essa estrutura, esse povo, essa comunidade que se reúne em nome de Jesus. Então você tem serviço. Amém? Você tem trabalho. Muito além daquilo que você pode fazer dentro dessas paredes. Muito além disso. Na verdade, nós deveríamos ter uma tamanha consciência de que nós, como pessoas que têm em si a revelação do Evangelho, nosso trabalho ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque quando eu falo que você é importante, de fato, nós somos todos aqui muitíssimo importantes para aquilo que Deus está construindo nessa cidade, nesse lugar. E quando eu digo que você tem trabalho, eu não estou dizendo apenas e tão somente que você tem que fazer alguma coisa aqui dentro dessa estrutura. Não. Aquilo que você faz aqui dentro é muito importante. Porque essa é uma comunidade de Jesus. As coisas aqui dentro precisam funcionar e precisam acontecer, aleluia. Você precisa se voluntariar, você precisa trabalhar, você precisa fazer. Tem gente que está lá nas salinhas agora, a gente nem sabe quem está lá, o que essas pessoas estão fazendo, mas elas estão servindo ao Senhor, elas estão cumprindo funções lá, fazendo algo em nome de Jesus, para o reino de Deus. Isso é muito importante. Só que se nós pensarmos que trabalhar para Jesus é apenas servi-lo em algo que diz respeito ao funcionamento da igreja, então você só trabalha domingo quando você vem para cá? Amanhã você não vai trabalhar para Jesus. Amanhã você vai ser enfermeiro, representante, vendedor, psicólogo, balconista, sei lá o que você faz. Amanhã você vai ser isso. Não. O nosso trabalho é todos os dias, em todo o lugar que estamos. Se você é vendedor, lá onde você vende, construa estruturas que vão manifestar a glória do Cordeiro de Deus. Peça a Deus sabedoria. Onde você estiver, todos os dias, você precisa ser responsável por construir estruturas, por fazer coisas que vão revelar a pessoa de Jesus em meio a uma geração perdida, em meio a um povo perdido. Não se curve aos procedimentos desse mundo. Se você mente para manter teu emprego, você está errado, irmão. Melhor um desempregado verdadeiro que vai para o céu, que um empregado que está nas mãos do pai da mentira. Será que nós temos essa profundidade, como Noé? Ou será que segunda-feira a gente entra no jogo do business? Segunda-feira é business.
Domingo eu ponho o meu crachá da igreja e eu sou servo. Isso não pode acontecer. Noé era um trabalhador de Deus. Deus encontrou esse homem e deu para ele trabalho. Nós temos esse trabalho. Todos os dias onde nós vamos e pisamos, nós temos um trabalho para cumprir. E a primeira coisa, a respeito desse trabalho, a respeito do que Noé fez. A construção de Noé anunciava a justiça de Deus. Vai comigo para 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. 2 Pedro 2, 5. 2 Pedro 2, 5. Olha o que Pedro vai dizer. E não poupou o mundo antigo, falando a respeito de Deus, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Em algum momento alguém contou uma história de que Noé ficava pregando, né, na frente da arca, para as pessoas se converterem, e ninguém acreditava nele, achava que ele era louco. Isso não está escrito na Bíblia, né? Não tem isso na Bíblia. O que tem é Pedro dizendo que Noé era um pregador da justiça. Então, no mínimo, o que acontecia é que aquela obra que Noé estava edificando, aquilo que Noé estava construindo, aquilo que ele estava fazendo, anunciava a justiça de Deus que estava por vir. Essa era a obra de Noé. Por isso que Pedro vai olhar aqui e vai dizer, ele era um pregador da justiça. A obra daquele homem anunciava a justiça que Deus estava por fazer. O nosso trabalho, aquilo que nós executamos em nome de Jesus, para Jesus, amém? Você conseguiu entender que se você é um contador, você é um contador de Jesus, um professor de Jesus, um balconista de Jesus, um farmacêutico, você conseguiu entender isso? E esse trabalho que nós vamos executando, em primeiro lugar, ele precisa anunciar aquilo que Deus está por fazer. Como assim? Aquilo que nós edificamos, a comunidade que nós estamos edificando em nome de Jesus, a igreja que nós estamos edificando em nome de Jesus, ela anuncia, em primeiro lugar, o amor do Senhor. É isso que a igreja anuncia. A graça verdadeira do Senhor sobre todo arrependido. Todo homem arrependido, toda mulher arrependida, encontrará aos pés de Jesus graça, libertação dos seus pecados. Qualquer pessoa com o currículo mais sujo que você pensar, que entrar por aquelas portas e que for tocado e verdadeiramente se arrepender, se ajoelhará, se arrependerá e será lavado dos seus pecados em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Então a igreja anuncia o amor, anuncia a graça, mas inevitavelmente nós anunciamos a justiça de Deus, tal qual Noé fazia. Nós anunciamos sim um Deus de amor, anunciamos sim a graça desse Deus, mas nós também somos responsáveis por dizer, Ele virá e julgará as nações. Ele vai voltar e vai julgar todo homem. A Bíblia diz que toda palavra que dissermos será pesada e julgada pelo Senhor. E eu acredito que, como você quer se apresentar diante de Jesus. E Ele vai olhar para você e vai dizer o quê? Servo bom e fiel. Entra para o gozo do seu Senhor. Então, da mesma forma como a obra de Noé anunciava a justiça de Deus, a nossa comunidade, o nosso ajuntamento, anuncia também a justiça e a obra de Deus. Amém? Outra coisa a respeito do nosso trabalho. A arca, se você reparou na nossa leitura, ela não foi feita para que Noé coordenasse por onde ela iria. Noé não era o capitão da arca. Nenhuma das diretrizes de Deus para construir a arca envolve instrumentos de controle. Ele falou, você vai fazer a arca de tal tamanho, de tal largura, de tal altura, vai ter tantos pavimentos. Não falou de leme, não falou de velas, não deu nenhuma instrução a Noé de que ele deveria fazer algo que ele pudesse controlar. Noé não era o capitão da arca, Noé era um passageiro na arca. Da mesma forma como a igreja. A igreja é de Jesus.
E o que é que nós lemos na alegoria de Paulo, escrevendo aos Coríntios, sobre o corpo de Cristo? Que ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Cristo é o cabeça desse movimento. É Cristo quem coordena esse movimento. Nenhum homem se posiciona como capitão desse barco. Nós somos todos trabalhadores. Então, nós estamos, todos nós, submissos à pessoa de Jesus. Noé não controlava a arca. Ele ficou dentro daquela arca, irmãos. Depois que Deus, você lê lá que em Gênesis que começou a chover, Noé colocou todo mundo para dentro, Deus selou a porta da arca. Isso, ele ficou dentro daquela arca com a família dele, com aquele tanto de bicho, um ano navegando, sem saber onde que aquele raio daquela arca ia. Se ia bater em alguma coisa, se não ia, ele não sabia, ele não era o capitão. Quem ele era? O cara que cuidava da família, que construiu a arca e que limpava o cocô dos bichos. Era isso que ele era. Quem somos nós para dizermos a Cristo o que ele tem que fazer com a igreja dele? Ou como ele tem que fazer com a igreja dele? Nós somos trabalhadores. Trabalhadores. Ele está conduzindo a história. Ele está levando o barco. Amém? Depois, o que Noé tinha que fazer então? Noé tinha que manter, como ele não sabia para onde que a arca estava indo. O que ele tinha que fazer então? Primeiro, manter a fé na palavra que Deus deu. E em segundo lugar, trabalhar. Tinha muito bicho lá dentro, muita coisa para resolver, muito problema para resolver, com certeza. Ele tinha que fazer essas duas coisas. Enquanto Deus não disse algo novo para Noé, ele precisava manter a fé na palavra que Deus disse e continuar trabalhando. Esse é um conceito muito importante. Às vezes você está meio perdido, eu não sei o que fazer, e Deus não fala comigo e tal, então Deus não falou com você? Não, então mantenha-se fazendo o que Ele pediu, da última vez que Ele falou contigo. Se Ele não falou nada, mantenha-se cumprindo a última ordem, a última coisa que Ele disse. Quando Deus fala com Noé, constrói a arca, Noé constrói. Agora entra para a arca, Noé entra. Ele sela a porta. Durante todo o dilúvio, por um ano, Deus não falou com Noé. Deus não fala, você não tem texto de mostrando, estava lá Noé na arca e Deus apareceu e falou, e aí, está tudo bem? Os bichos, está tudo tranquilo, tem comida? Não, Deus não falou com ele. Irmãos, Jesus veio e nos deu a palavra dele. Às vezes a gente fica, oh Deus, fala comigo. Fala, oh filho, abre a Bíblia, garotão. Abre a Bíblia, filhão. Está lá, eu já falei. Quando eu falar de novo, vai ser quando o céu rasgar e eu dizer, vem, amada minha. É quando eu falar de novo. Enquanto eu não falo, faz o que eu disse para fazer. Está lá tudo escrito. Ele não falou com Noé. Pensa, o desespero. Passa um mês, você está na arca. Passa 2 meses, você está ali. Você não sabe para onde que aquele negócio está indo. Tinha 3 mulheres na arca. Brincadeira. Brincadeira. Estava aquele problema. É bicho, e comida para bicho, limpar cocô de bicho, e aquele cheiro que devia estar maravilhoso dentro daquela arca, aquele negócio, e passou 2 meses, e passou 3 meses, e 4 meses, está beirando 1 ano. Deus não falou nada. Nada. Então, Noé tinha que manter o que ele estava fazendo. Vamos manter o que nós temos que fazer. Até que a gente chegue em Gênesis capítulo 8, verso 1. Gênesis 8:1. Vai estar escrito assim: lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos, que com ele estavam na arca. É óbvio que Deus não se esqueceu de Noé. Esse lembrou-se aqui significa tão somente que a partir de agora, Deus vai fazer algo completamente miraculoso. É isso que está aqui no texto. E é isso que vai acontecer. A continuação do texto diz, e Deus fez soprar um vento sobre a terra,
e começaram a se baixar as águas. Algo começou a acontecer. Deus se lembrou de Noé. Nós temos que continuar trabalhando, irmãos, fazendo a comunidade de Jesus, mantendo aqui, funcionando, esse povo que se reúne em nome de Jesus, até que um dia, Deus vai se lembrar de nós, e Ele vai voltar. Até esse dia, a gente se mantém trabalhando, trabalhando e trabalhando. Amém? Mas, durante esse período crítico ali, durante esse período turbulento, Noé precisava ter e fazer uma leitura do que estava acontecendo ao redor dele. Deus já havia dado a palavra a Noé, ele já sabia o que ele tinha que fazer, mas ele precisava, e da mesma forma nós precisamos, de leituras do que está ao nosso redor. A gente precisa ter interpretações e leituras das coisas que estão ao nosso redor. Noé não enxergava fora da arca, ele precisava de perspectivas. Do que está acontecendo lá fora, como que eu tenho que reagir, o que eu tenho que fazer agora. E aí então, você vai ler, vai comigo lá, Gênesis 8:8. Gênesis capítulo 8, verso 8, Gênesis 8:6. Gênesis 8:6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Para ter uma noção do que estava acontecendo de fora, Noé solta um corvo, com a esperança de que daquela ave trouxesse para ele alguma informação que pudesse fazer ele ter uma percepção do que estava acontecendo ao redor dele. A grande questão é que a imagem do corvo, por mais que é uma ave extremamente inteligente, resolvedora de problemas, tem vários vídeos na internet de corvo pescando, usando isca inclusive. Então é uma ave extremamente inteligente que resolve problemas, mas ela é uma ave impura e que se alimenta de carne em decomposição. E não era o que faltava, de corpos boiando naquela água, de gente e de bicho. A gente precisa se lembrar disso. E o corvo aqui vai representar a tentativa humana, a perspicácia humana de ler o que está acontecendo ao redor. Só que o texto vai deixar claro, o corvo foi, voltou, Noé não teve respostas. Ele não teve nada concreto nas mãos que dissesse para ele, ou que desse para ele, uma leitura real do que estava acontecendo do lado de fora. Todas as vezes que eu e você tentarmos entender o que está acontecendo, gente, o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo nesse país, o que está acontecendo nesse mundo, toda vez que nós tentarmos fazer uma leitura, usando a nossa perspicácia humana, soltando um corvo, ele vai, ele volta, a gente não tem resposta e ele se alimenta de porcaria ainda. Não vai resolver o nosso problema. Não vai dar certo. Ele não teve resposta. Mas, verso 8 agora, Gênesis 8:8. Depois Noé soltou uma pomba, para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recebeu consigo na arca, e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou para ele. A segunda coisa que ele fez foi soltar uma pomba no lugar de um corvo. Agora, o que uma pomba significa para nós? O que ela tipifica para nós? Quando Jesus foi batizado, o que desceu sobre ele em forma de pomba? O Espírito Santo. Quando a gente solta as pombas, a gente interage com o Espírito para entender o que está acontecendo ao nosso redor, então vai dar certo. Então ele teve respostas. A primeira resposta foi que nada tinha mudado. A pombinha foi e voltou, não mudou nada. Ele entendeu, ele recolhe a pomba e entende, não mudou nada.
Eu preciso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Depois de 7 dias, 7, irmãos, é um número bíblico, e esse número na Bíblia vai tipificar a perfeição, que está completo, algo que chega em sua plenitude, algo completo. Depois de 7 dias, ele solta a pomba de novo. Depois que aquela estação de esperar terminou. O nosso problema é que a gente às vezes não consegue esperar as estações terminarem. Mas termina a estação, ele solta a pomba de novo, agora ela volta com esperança no bico, com um ramo de oliveira, tipificando esperança, uma coisa nova vai acontecer mais uma vez. Ele espera 7 dias, ele espera o ciclo fechar, ele espera aquela estação passar, então ele solta a pomba e entende, quando ela não volta, agora sim, Deus vai fazer aquilo que ele cumpriu. E é logo depois disso que nós lemos, então Deus disse a Noé, saia da arca. Aí ele falou com Noé de novo, sai da arca. Nós só vamos conseguir como povo de Deus, fazer leituras corretas a respeito do que está acontecendo em nossos dias, quando nós nos relacionarmos profundamente com o Espírito Santo de Deus. É só o Espírito de Deus que vai nos dar leituras corretas do que está acontecendo. É só por meio de uma interação com o Espírito de Deus que nós vamos ter força para continuar acreditando na palavra de Deus. Até que um dia Ele vai dizer para nós, sai dessa arca, porque agora você vai entrar em algo novo que eu estou colocando em você. Amém? Para a gente encerrar, você já pode ficar de pé no seu lugar. Eu queria ler com você Mateus, capítulo 24, a partir do verso 37. Mateus 24, 37. Jesus vai dizer, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Geralmente nós lemos esse texto sempre numa mesma perspectiva, que está correta, que é a perspectiva de dizer, veja, a nossa geração será como na geração de Noé. Tão complicada como as coisas estavam lá, elas também estarão em nossos dias, isso é verdade. Mas eu queria que nós, hoje, olhássemos para esse texto com uma outra perspectiva. Nos dias de Noé, como começa o verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, Deus encontrou Noé. Um homem justo, íntegro, reto e que andava com Deus. Será que o Senhor pode nos encontrar? Será que hoje você pode erguer suas mãos e junto comigo se arrepender dos pecados? Será que hoje você pode, pelo amor de Jesus Cristo, junto comigo tomar uma nova postura e entender, eu sou um trabalhador? Será que hoje você pode decidir soltar pombos em vez de soltar corvos?